A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui no propósito de aprender mais um pouco da Palavra de Deus, baseado na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, primeira lição do segundo trimestre de 2020, para os irmãos que querem aprimorar o seu conhecimento, aqueles irmãos que não tiveram a oportunidade de participar da EBD, querem enriquecer a sua aula, permaneça conosco, estaremos aprendendo essa lição tão rica, tão importante para a edificação espiritual de nossas vidas. Essa lição, ela tem um título geral, como os irmãos bem conhecem. Todas as lições trimestrais da Escola Bíblica Dominical, ela tem um título geral, e o título geral da nossa lição é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo de Deus. O título da primeira lição: Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Textuário: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 1 e 2. Verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito de Deus à Igreja de Cristo. Objetivo geral da lição: mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Queridos irmãos, nessa lição nós estaremos apresentando a data da epístola, estaremos identificando para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, e estaremos explicando o propósito da mensagem contida nessa epístola. Tem como ponto central, na carta aos Efésios, mostrar que Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Vale ressaltar que essa lição foi redigida pelo nosso pastor Douglas Batista, um grande líder da Assembleia de Deus, que é doutor em teologia e filosofia. Ele é presidente do Conselho de Educação da CGADB. Que a graça de Deus seja sobre a vida do nosso irmão. Com certeza é um instrumento para a edificação espiritual de cada um de nós. Queridos irmãos, a leitura bíblica dessa lição está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 7. Antes de nós lermos o texto sagrado, quero aqui convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva aí no nosso canal, logo abaixo aí no seu vídeo. Você que está sendo edificado por esta mensagem, você que será edificado, terá também a oportunidade de deixar o seu gostei, o seu joinha, o seu like. O irmão que quer compartilhar, fique à vontade para compartilhar, para que possa edificar outras vidas. Pode deixar o seu comentário, se você tem algum comentário, alguma sugestão. Nós estaremos aqui nesse momento juntos, aprendendo a palavra de Deus. O Espírito Santo nos ilumine nesse momento tão importante, tão especial, onde tiramos um pouco do nosso tempo para aprender mais a palavra de Deus. O objetivo do nosso canal é realmente edificar a nossa vida, trazer um evangelho genuíno, não somente baseado na lição da Escola Bíblica Dominical, como também baseado em outros temas, e com certeza você vai ser edificado participando, ouvindo e recebendo a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Vamos agora para o texto sagrado, Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. Acompanhe conosco. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos,
Veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Bom, meus queridos irmãos, está aí, uma vez lido o texto sagrado, entendemos que Efésios 1, 1 a 2, refere-se à saudação de Paulo aos irmãos em Éfeso. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos trata da terceira viagem missionária de Paulo, como ele pregou em Éfeso, e ele também criou um grande tumulto ali por Demétrio. Irmãos são conhecedores da palavra. A proposta dessa lição não é trazer a profundidade, o conhecimento profundo da mensagem de Éfeso, mas, de primeiro momento, é trazer uma visão panorâmica da lição, uma visão geral. Mas, com certeza, nós temos muito a aprender nessa lição de hoje. Então, quero convidar você, abrindo a sua Bíblia em Éfeso, capítulo de número 1, nós temos aqui uma estrutura do livro. Esse livro é composto por 6 capítulos, 155 versículos, trazendo vários temas importantes, como no primeiro capítulo, a saudação aos irmãos, mostrando como Cristo é a cabeça da igreja. Glória a Deus. Nós temos aqui no versículo 25, sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja. Então, o primeiro capítulo já vai mostrando Cristo como cabeça da igreja. O segundo capítulo, a salvação é pela graça, glória a Jesus. Nós temos também, dentro do segundo capítulo, a unidade do corpo de Cristo, mostrando que a igreja de Cristo, ela não é composta por uma única nação, ninguém é propriedade exclusiva dele, mas por todos os povos em Cristo Jesus formam a igreja, judeus e gregos, todos quantos o recebem por Senhor, da sua vida faz parte dessa igreja eleita, os fiéis em Cristo. Então, Paulo também trata, no capítulo 3, sobre o seu ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, a oração de Paulo pelos Efésios, capítulo 4, a unidade da fé, glória a Jesus. E aí também ressaltando sobre a santidade cristã, que ela é oposta aos costumes pagãos. Paulo nos exorta a viver uma vida santa e se opor aos costumes dos pagãos. E Paulo dá sequência no seu livro, na sua carta, na sua epístola, falando sobre os deveres domésticos. Ele fala sobre a unidade, o amor mútuo para com a família e a submissão. Glória a Deus. E aí Paulo chega no capítulo 6, a grande batalha espiritual, as armaduras de Deus, e na sua conclusão, Paulo nos incentiva a orar sempre, em todo tempo, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, essa carta de Paulo, ela, aos Efésios, ela tem algumas particularidades que lhe diferem das outras cartas que Paulo escreveu. Primeiro, porque essa carta de Paulo, ela não trata de nenhum problema específico, de nenhum tipo de heresia, ela não combate as heresias. Pelo contrário, essa carta de Paulo era uma carta encorajadora. Ela vem encorajar os irmãos em Éfeso. É uma carta de encorajamento e uma carta também de gratidão pelo amor e pelo cuidado e pela fé dos irmãos em Cristo. Então, queridos, essa é uma particularidade da carta de Paulo aos Efésios. Paulo vem demonstrar na sua carta, ensinando a igreja sobre a sua natureza. Então, Paulo mostra nessa carta a natureza da igreja e Paulo também mostra a estrutura da igreja. Os 3 primeiros capítulos dessa carta de Efésios fala exatamente sobre a visão teológica e doutrinária de Paulo, quem é Deus, e a sua doutrina contida, o caráter de Deus, de Cristo. E os 3 últimos capítulos fala a respeito da vida de prática naquilo que Deus ensina aos irmãos. Então, primeiro Paulo ensina a doutrina nos 3 primeiros capítulos e depois Paulo orienta os irmãos a praticar essa doutrina. O que Deus é e o que ele deseja que nós
sejamos. A carta de Paulo, ela foi escrita aos Efésios aproximadamente no ano 60 a 62 depois de Cristo, cujo autor é o próprio Paulo e tem como propósito tratar desses vários assuntos importantes, e uma das suas particularidades também da carta de Paulo aos Efésios é que ele traz várias figuras e traz vários símbolos do que seria a igreja de Cristo. É nessa epístola que Paulo trata sobre a igreja de Cristo como corpo, a igreja de Cristo como templo, a igreja de Cristo como noiva, a igreja de Cristo como soldado de Deus e outros temas importantes que Paulo aborda dentro dessa epístola. Por isso, irmão, vale a pena nós aprendermos um pouco a respeito desse assunto, visto que nós já temos trazido aí uma visão panorâmica dessa lição e algumas particularidades da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos agora dando início à nossa aula, passando para a introdução da lição, ou, por que não dizer aí, também dentro da sequência, o nosso primeiro ponto. Na lição da introdução dessa lição, o comentador, o nosso pastor Douglas, ele faz questão de ensinar, de salientar e mostrar que a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma das mais importantes das epístolas que Paulo escreveu, ao ponto de ser considerada como a coroa das epístolas de Paulo, como a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Então, um dos propósitos, como diz aqui a nossa verdade prática da epístola de Paulo aos Efésios, é revelar o propósito de Deus para a igreja de Cristo. Então, nessa epístola, Paulo revela esse propósito de Deus para a sua igreja. Glória a Jesus. Então, queridos, o primeiro ponto da lição: autoridade e data. Dentro do primeiro ponto, nós temos o primeiro subtópico que fala o seguinte: o autor, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Efésios 1 e 1. O livro de Atos menciona que ele se chama Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, lá em Atos 13 e 9. Em hebraico, Saulo significa solícito ou solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Lá em Atos dos Apóstolos 13 e 21, Filipenses 3 e 5, a gente encontra também essa passagem. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, Atos 22 e 25. Queridos irmãos, olhando para esse primeiro subtópico do primeiro ponto, entendemos que Paulo, ele tinha dois nomes, chamado Paulo, conhecido como Paulo, porém chamado Saulo. E quando a gente olha para essa passagem da palavra de Deus, para esse conteúdo a respeito dos nomes de Paulo, há quem pense que Paulo teve o nome mudado, mas queremos aqui ressaltar que o nome de Paulo não foi mudado, como foi mudado o nome de Abraão, como antes era Abrão, como foi o nome de Sara, que antes era Sarai, ou o nome de Israel, que é conhecido como Jacó. Na Bíblia a gente encontra muitas mudanças de nome, mas o nome de Paulo não foi mudado como muitos acreditam. Essa questão de Paulo ser chamado de Paulo e ser chamado de Saulo, trata-se da questão da dupla nacionalidade de Paulo. Paulo, ele tinha uma dupla nacionalidade. Ele era judeu, Paulo
foi fariseu e nasceu em Tarso. Por isso era chamado de Paulo de Tarso. Mas o nome de Paulo, que era um nome romano, era conhecido como Paulo, mais especificamente voltado aos gentios, pois nós todos sabemos que Paulo tinha uma dupla nacionalidade. Esse assunto é um assunto importante, nós não temos como nos aprofundar agora nesse assunto, pois nós queremos ainda avançar um pouco para a gente poder concluir esta lição no menor tempo possível, mas o que fica claro nesse primeiro ponto para nós é que Paulo, ele tinha uma dupla nacionalidade. Ele era, sim, judeu, era da tribo de Benjamim, foi criado como judeu, circuncidado segundo a lei. Paulo foi fariseu de fariseu, ele se sobressaía na sua lei, era zeloso na lei de Moisés. Os da sua idade não tinha ninguém semelhante a ele na sua época, na questão do zelo. Todos nós conhecemos que Paulo, ele perseguia a igreja de Deus, mas Deus tinha um grande projeto na sua vida, e de perseguidor ele passou a ser perseguido. Mas Paulo tinha também uma nacionalidade romana, por isso era chamado de Paulo, nome atribuído aos gentios, e era chamado de Saulo, nome atribuído aos judeus, nome romano e nome hebraico. Então fica claro aí para nós essa palavra. Se o irmão tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e a gente pode estar mais aprendendo mais profundamente sobre esse tema. Então, queridos, o nosso primeiro ponto, o segundo subtópico, fala sobre a assinatura de Paulo. A assinatura do apóstolo Paulo. Nas 13 cartas que Paulo escreve, ele fala sobre a sua autoria. O apóstolo se identifica como Paulo e nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Romanos 11:13, ele declara sua convicção que ele foi chamado por Deus como apóstolo dos gentios. Por isso, Paulo, quando estava pregando aos gentios, ele sempre se identificava nas suas epístolas, nas suas cartas, e que era destinada aos irmãos, por onde passou, ele sempre se identificava como Paulo e não como Saulo. Muito bem. Então, queridos, outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, como a ressalva pela vontade de Deus, Efésios 1:1, isso é, não escolhido por homens, Gálatas 1 e 1. Nós temos aqui um ponto importantíssimo. Paulo, ele faz questão de deixar clara a sua autoridade, o seu chamado. E como nós já vimos aí no início do texto de Efésios 1, Paulo, ele diz o seguinte, né, dentro dessa sua afirmação, como já temos lido aí no texto. Vamos aqui acompanhar a palavra para a gente poder compreender melhor essa convicção da autoridade que Paulo tem e que ele se refere quando ele escreve aos Efésios. Ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Isso também se repete em Gálatas. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Gálatas, se você abrir, você vai acompanhar comigo. O primeiro versículo diz: Paulo, o apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. O que nós aprendemos nessa palavra, na saudação introdutória de Paulo, com essa autoridade, com essa veemência a qual ele fala, com essa convicção? Qual a lição prática que nós vamos tirar para nós agora nesse momento? Glória a Jesus. Aqueles irmãos, Paulo,
ele fala com tanta convicção, porque ele tem certeza do seu chamado. Ele não tem nenhuma dúvida que ele foi realmente chamado por Deus. Pela experiência que ele teve com Deus, pela forma como Deus se encontra com ele, ele agora passa a compreender, cai a escama de seus olhos, e ele passa agora a conhecer o Senhor e o propósito de Deus na vida dele, no chamado de Deus para ele. Então, queridos irmãos, e nós podemos refletir agora, nesse momento, a respeito de que o chamado de Deus na nossa vida é algo importante. Nós sabemos que quando se trata de ministério, de chamado de Deus, há aqueles que são chamados realmente por Deus. São os obreiros chamados de Deus. Mas tem também aqueles que são chamados de obreiro. Há uma diferença entre o obreiro chamado e há uma diferença entre o chamado obreiro. Porque quando se trata de ministério, nós nem podemos forçar a porta e também não podemos fugir, recuar daquilo que Deus tem para nós, porque é sabido por todos nós que ministério não é apenas para quem quer, para quem almeja, mas é para quem Deus chama. Embora que alguém não deseje, mas se Deus chamar, ele não pode recuar, retroceder. Então, queridos irmãos, é bem verdade que desejar o ministério não é pecado. Está escrito, Paulo escreveu na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, ele diz no primeiro, quem deseja o episcopado, boa obra deseja. Então não é pecado desejar, mas não é só uma questão de desejo, é uma questão de chamado de Deus. Porque há um perfil traçado por Deus para aquele que é chamado. Não se trata de alguém intelectual, como Paulo era. Mas Paulo foi chamado porque foi intelectual. Deus chama os intelectuais. Mas o próprio Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 26, ele diz o seguinte, irmãos, quanto à vossa vocação, não são muitos os que são chamados segundo a carne. Não são muitos os nobres. Não são muitos os grandes. Não são muitos os sábios que são chamados. Deus chama o nobre, Deus chama o intelectual, o sábio. Deus chama, mas não são muitos. Porque diz que Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. As fracas para confundir as fortes. As que não são, as vis, as desprezíveis, as loucas, para confundir as que são. Sabe para quê? Para que a glória seja de Deus. Para que ninguém se glorie diante de Deus. Porque a glória deve ser para Ele. Então Deus chama. Deus chama. Então, desejar não é pecado. Mas esse ministério não é apenas para quem deseja. É para quem Deus chama. Porque existe um perfil ao qual Deus exige de nós. O próprio Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, 1 e 2, ele diz que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. E que cada dispenseiro se ache fiel. Glória a Jesus. Quando ele vai dar a recomendação aos bispos, ele diz também na mesma semelhança, que o bispo não seja avarento, mas que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, ele vai traçando todo um perfil. E no final ele diz que cuide bem da sua própria casa, que esteja exemplo dos que estão de fora, não espancador, não avarento de torpe ganância. Então, existe um perfil que Deus exige de nós. Queridos irmãos, precisamos pensar nisso. Porque ainda falando de ministério, que é um ponto muito relevante nessa lição, não poderíamos deixar de falar a esse respeito, a questão ministerial, porque hoje, irmãos, a gente vê pessoas a todo custo querendo entrar no ministério. E não é bem assim que a coisa funciona. Porque há ministério que eles são ministérios permanentes, são ministérios sólidos, são ministérios confirmados por Deus. Tem que desejar? Tem. É bom? É bom. Não pode fugir? Não. Mas também não pode forçar a porta e tem que ter um perfil exigido por Deus. Tem que se enquadrar
naquilo que Deus quer. Porque não adianta ter um ministério inicial e depois esse ministério ele ser dissolvido. Queridos irmãos, vai sofrer o obreiro, vai sofrer a igreja. Eu quero chamar a tua atenção para o que Paulo fala aqui na sua carta aos Coríntios. Segundo aos Coríntios 2, versículo 2 e 3. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas na tábua de carne do coração. Olha só, aqui nós vemos aqui dois ministérios. Um ministério que é escrito com tinta, porque a tinta, ela com o tempo se acaba, se dissolve, e o ministério que é feito com o Espírito Santo de Deus. O ministério de tinta é escrito em pedra. A pedra quebra, a pedra se acaba, a tinta se acaba, mas o ministério de Deus, o que realmente é chamado, ele é escrito pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo, na tábua do coração. Então esse ministério, irmão, ele não se acaba. É por isso que você vê pessoas que iniciam tão bem e no final eles decepcionam a família, decepcionam a igreja, caem e nunca mais voltam. Sabe o que é isso aí? Ministério de tinta. Porque ministério não é simplesmente para quem quer, para quem Deus chama. O ministério permanente, o ministério sólido, é aquele que é escrito pelo dedo de Deus, na tábua do coração, pelo Espírito Santo. Esse permanece, aquele que é chamado. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus chama, ele se responsabiliza. Oh, glória! Quando ele manda, ele se responsabiliza. Enquanto nós estivermos no centro da sua vontade, ele confirma coisas grandes em nossa vida. Por isso que Deus confirmava coisas grandes, especiais, pela vida de Paulo e tantos outros apóstolos, como também pela sua vida, que você é chamado por Deus, quanto pela nossa vida. Porque o chamado por Deus, ele é diferente daquele que tem apenas o desejo, mas ele não tem o chamado de Deus na vida. Então, queridos, fique aí essa palavra, que a gente possa ter esse cuidado no nosso ministério e não desprezar aquilo que Deus nos entrega, porque tem até aqueles que têm tudo para dar certo, mas só que eles desprezam o ministério, eles desprezam o chamado de Deus. Então, se você tem chamado de Deus, permaneça no lugar da bênção, não force a porta, porque Deus vai te dar graça, vai te dar vitória. E se você tem um chamado, mas você não se acha capaz, você se acha tão inferior, você acha que não sabe falar, como disse também Jeremias, como disse também Moisés, mas se Deus te chama, ele se responsabiliza e a capacidade vem de Deus. É de verdade que nós temos que nos esforçar, buscando a graça e o conhecimento da palavra. Ter conhecimento é bom, ser intelectual é bom, mas isso sem o chamado de Deus não resolve nada. E Deus nos conceda da sua graça e a sua misericórdia nos alcance. Vamos então aqui dando continuidade a essa lição tão importante, como se trata de uma visão panorâmica. Mas eu falei aos irmãos que a gente tinha também sempre alguma coisa para aprender nessa palavra. Vamos na sequência, uma epístola da prisão. Irmãos, a gente aprende uma coisa importante aqui. Quando Paulo escreve essa carta, ele está na prisão. Está na prisão. Paulo foi preso porque ele fez um grande tumulto em pregar o evangelho, em resgatar almas para o reino de Deus. Demétrio se levanta, como está lá em Atos 19, que é o texto básico também dessa lição. E ele agora persegue Paulo junto com a multidão do seu ofício. E Paulo agora, por realizar aquela grande obra, nós sabemos que daqui a pouco vamos aprender aqui também sobre a estrutura da grande cidade de Éfeso, da deusa Diana. E Paulo trouxe um grande prejuízo econômico, como ele também trouxe um prejuízo espiritual para a cidade. E ele foi perseguido. E Paulo, por muitas outras atitudes de pregar o evangelho, foi preso. E Paulo estava preso. E na prisão ele escreve a carta aos Efésios, na prisão ele escreve a carta aos Filipenses, ele escreve a carta aos Colossenses e ele escreve a carta a Filemão. Aproximadamente aí do ano 60, 61 a 62 depois de Cristo, Paulo escreve essa carta. E depois, um certo tempo, ele é preso.
Então, queridos irmãos, está na prisão. E Paulo na prisão, mesmo na prisão, ele não deixa de ser Paulo, ele não deixa de ser apóstolo, ele deixa de ser servo do Senhor. Ele continua escrevendo sua carta e orientando os irmãos. E quando Paulo é preso, muitos líderes das igrejas às quais ele fundou passam a visitar Paulo. E um desses líderes foi Tíquico, de Éfeso. E Paulo agora, quando recebe a visita de Tíquico, ele agora escreve essa carta aos irmãos em Éfeso e envia por meio de Tíquico, que foi o portador da carta de Éfeso aos irmãos. Como disse, o propósito dessa carta não era apenas direcionada aos irmãos em Éfeso, mas era uma carta circular. Paulo desejava que essa carta fosse circular e ela passasse por muitas igrejas. Foi destinada aos irmãos em Éfeso e aos demais irmãos das demais igrejas e a todos os fiéis em Cristo e também a nós. E essa carta chegou até a nós e hoje estamos aqui aprendendo um pouco sobre essa carta tão importante, cujo propósito de Deus em usar Paulo para escrever essa carta era revelar o seu propósito para a igreja. Deus tem um propósito especial para a sua igreja. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, Paulo estava na prisão e mesmo assim ele tem a graça de Deus de escrever essa carta. Glória a Jesus. E o que nós aprendemos com isso? Irmão, o que nós aprendemos? É que Paulo, ele cumpre aqui aquilo que ele já havia falado aos Colossenses. Lá no capítulo 4, a partir do versículo 11 ao 13, ele começa a agradecer os irmãos, porque os irmãos lhe auxiliaram nas suas necessidades. E ele diz, não porque tenho necessidade, porque eu aprendi a me contentar com o que tenho. Eu aprendi a ter em abundância e eu aprendi a padecer necessidade. Eu aprendi a ter muito, mas eu também aprendi a ter pouco. Eu aprendi a ter fartura, mas eu aprendi a ter escassez. Por isso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então há momentos que nós precisamos de maturidade espiritual. Nós estamos vivendo um momento difícil nos últimos dias. Estamos passando por uma situação desesperadora na nação e no mundo. E Paulo nos disse esse exemplo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e isso não se refere apenas à bênção e à prosperidade na vida, à prosperidade material, mas a uma maturidade, um preparo espiritual, tanto para ter como também para não ter. Glória a Jesus, porque há pessoas que até para ter, para possuir, ele tem que aprender, porque tem gente que não sabe possuir, não sabe ter. Ele não sabe ter, então ele precisa aprender a ter. Paulo sabia tanto ter, porque quando ele tinha, ele não se envaidecia, quando ele tinha, ele não deixava isso subir ao coração, e como ele também sabia padecer necessidade, porque Paulo não murmurava diante de Deus quando estava passando por situações difíceis. Então, querido, nós estamos passando por uma situação difícil nesse momento. Todos nós conhecemos o momento que a nação está vivendo e que essa palavra sirva de edificação para nós, como Paulo disse mesmo dentro da prisão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dentro da prisão escreve carta e diz eu posso. Glória a Jesus. E que nós possamos receber para nós essa palavra. E Deus nos dê a sua graça e nós possamos também passar por esse momento. E o Senhor abençoe nossa terra, abençoe o nosso país, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso Brasil, abençoe as demais nações da terra, porque diz a Bíblia, bem-aventurada é a nação cujo o Deus é o Senhor. Graças a Deus. Então, Paulo deixa aqui para nós essa palavra dentro dessa epístola paulina, mesmo dentro da prisão, fazendo ela parte do rol das epístolas que foi escrita na prisão, como também as demais epístolas que Paulo escreveu, mas mesmo assim preso, ainda cheio do Espírito Santo, e não murmurou, pelo contrário, antes ele encorajou os irmãos em Éfeso, orientou, ensinou, doutrinou, mostrou quem é Deus, mostrou quem é Cristo, a autoridade de Cristo e o desejo de Deus para a nossa vida na prática. Glória a Jesus. Que coisa boa, que coisa abençoada.
Glória a Jesus. Vamos agora dando sequência à data que foi escrita aproximadamente 60 a 62 depois de Cristo. Glória a Jesus. E aproximadamente a partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 e foi, como já dissemos, conduzido o seu portador, Tíquico, que visitou Paulo na prisão e levou a carta aos irmãos em Éfeso. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, terminando aqui o nosso primeiro ponto, que a graça do nosso Deus seja sobre a nossa vida. Nós vamos agora para o nosso segundo ponto. Permaneça conosco para a gente aprender mais um pouco a palavra de Deus. Queridos irmãos, chegamos agora ao nosso segundo ponto da lição, destinatários, a cidade de Éfeso, a religiosidade da cidade de Éfeso, e na sequência, a igreja de Éfeso, e também nós temos aqui a saudação da Epístola de Paulo. Todos nós sabemos, queridos, que a cidade de Éfeso era uma grande cidade conhecida na sua época como a sétima maravilha do mundo. Era uma mega cidade que era composta por cerca de 500 mil habitantes. Era uma metrópole. A rua principal da cidade de Éfeso era toda calçada em mármore. E nós todos sabemos que a cidade de Éfeso comportava uma grande arena, uma grande pista de corrida, e essa arena era onde se costumava travar as batalhas dos gladiadores, homens que lutavam com homens, homens que lutavam com animais, animais que lutavam com animais, e era um grande ponto turístico, centro comercial, político e religioso da sua época, da época da cidade de Éfeso. Então, meus amados irmãos, sabemos que a cidade de Éfeso era a cidade localizada na Ásia Menor, está enquadrada lá nas 7 cartas às igrejas de Éfeso, lá do Apocalipse, da igreja da Ásia, e Éfeso é uma delas, e hoje é a atual Turquia, né? Então, essa cidade era uma mega cidade, uma grande metrópole, e foi ali que Paulo pregou o evangelho e conseguiu fundar igrejas, inclusive a igreja de Éfeso, que mais tarde, Paulo, quando estava preso, ele antes de ser preso, fez discípulo e deixou ali o nosso irmão Timóteo, tomando conta daquela grande igreja. Então, queridos irmãos, nós todos somos conhecedores dessa história, que sobre a questão religiosa da cidade de Éfeso, nós temos ali o grande templo da grande deusa Diana, deusa da fertilidade, que é a deusa dos Efésios, e aquele templo era todo feito em mármore, e existia ali grandes nichos de pratas, a réplica da imagem da grande deusa Diana, que era vendida. Então a situação da questão comercial e turística era o que sustentava aquela grande cidade. E Paulo chega em meio a todo esse cenário, prega o evangelho, é usado por Deus tremendamente e começa a dar prejuízo naquela cidade. Então os irmãos veem que o chamado de Paulo realmente foi um chamado de Deus, da parte de Deus, deixando grandes frutos espirituais dentro aqui dessa visão panorâmica da lição, que é esse segundo ponto. E Paulo agora, dentro dessa questão da igreja de Éfeso, ele agora, como diz a lição, evangelizou aquela grande cidade. E ele passa um período de tempo ali, Paulo passou 3 anos ali, pregando o evangelho, evangelizando e fazendo discípulos de Deus, confirmou grande obra no seu ministério. E os irmãos estavam ali sendo discipulados por Paulo. Mas nós queremos adiantar um pouco a nossa lição, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, falar sobre a saudação. No 4º tópico do segundo ponto da lição, a saudação epistolar. Então vamos lá. A saudação é a mais breve dentre todas as escrituras de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Primeiro. Isto é, aquele que foram separados e consagrados para ser
a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2:2. Paulo os cumprimentou com as palavras graça e paz. 1 e 2. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imediato de Deus. Meus amados, essa palavra é importante porque Paulo fala sobre a graça de Deus. Paulo fala sobre a paz de Deus. Há aqueles que trazem uma saudação e eles dizem graça e paz, mas eles se esquecem da segunda parte do texto. Graça e paz da parte de quem? Aí você me pergunta, mas existe paz da parte de qualquer outra pessoa, a não ser da parte de Deus? A Bíblia fala sobre isso. O próprio Jesus disse assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dá. Então existe a paz que Deus dá, porque Paulo não disse apenas graça e paz, ele disse graça e paz da parte de Deus e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. É por isso que a gente costuma cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. É importante a gente dizer graça e paz, mas de onde é que vem essa paz? A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus. Glória a Deus. Como disse Paulo, graça e paz da parte de Deus e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a paz que Deus dá, ela é uma paz diferente. Não é a paz passageira. Observe que Paulo, mesmo dentro da prisão, mas ele tinha paz interior. Mas ele tinha paz com Deus. Ele não andava atribulado. Ele não andava desanimado, triste. Porque o mundo só tem paz quando tem as coisas, quando tem dinheiro, quando tem a geladeira cheia, tem paz. Tá tudo bem quando tem as coisas. Quando não tem, vem as murmurações. Então a paz que Cristo dá é diferente. É uma paz permanente. Não é a paz transitória, não é a paz passageira como a paz que o mundo dá. Porque o servo de Deus, fiel a Deus, mesmo em situações extremas, em situações adversas, independente das circunstâncias, ele ainda permanece sendo fiel a Deus. Ele ainda tem capacidade de sentir a graça e a paz de Deus sobre a sua vida. Então, queridos irmãos, essa parte que fala sobre a estrutura, que fala sobre a cidade de Éfeso, a religiosidade, o centro cultural, o centro político, o centro religioso da época, aquela mega cidade, aquela grande metrópole, mas lá Deus deu graça. Muitas vidas se entregaram a Cristo, o Salvador, e uma grande igreja foi ali fundada por Paulo. A fundação da igreja de Éfeso foi aproximadamente no ano 52, depois de Cristo, e depois Paulo visitou novamente aquela igreja na sua terceira viagem missionária, e ele ali discipulou alguns irmãos, e depois, preso, ainda mandou carta para orientar a igreja, para doutrinar a igreja, para ensinar a doutrina cristocêntrica e a forma como Deus desejava que os irmãos ali os servissem diante daquilo que Paulo escrevia aos irmãos. Vamos agora, queridos irmãos, para a terceira parte, ou terceiro ponto da nossa lição. Permaneça conosco. Daqui a pouco estaremos já concluindo essa lição. Meus queridos, vamos agora dando sequência ao nosso terceiro ponto, o propósito e a mensagem da carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler então o nosso terceiro ponto, falando sobre o primeiro tópico, o propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outra parte de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos alguma ênfase que sinaliza a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia e artes místicas, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo.
Glória a Jesus. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedice, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Então tá aí, quando ele fala lá no capítulo 2, do 1 ao 10. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gregos, cristãos enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. A gente falou aqui no princípio da lição, falando sobre a unidade do corpo de Cristo, referido no capítulo de número 2. Né? Começa aí Paulo falando sobre essa salvação pela graça, e ele fala sobre isso também, ressaltando a partir do capítulo 2, versículo 11, os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Então, como era uma igreja mística composta por gentios e por judeus, então existia essa divergência entre irmãos, entre lei, entre graça, entre circuncisão, entre a fé. E Paulo, ele começa também a abordar um pouco sobre essa questão e ensinar os irmãos, orientando os irmãos, que a igreja é composta por todos os povos. Glória a Jesus. E nós aprendemos aqui, queridos, tratando-se da unidade, que a união é o segredo da invencibilidade da igreja. Foi o próprio Jesus que falou. O reino de Deus, ele não pode se dividir. Porque o reino dividido não subsistirá. Antes tem fim. Porque Satanás, ele não se divide contra Satanás. E nós, como igreja, como servos e servas de Deus, precisamos andar em unidade. É muito difícil. É uma arma que Satanás tem usado muito esses últimos tempos para enfraquecer a igreja. Porque se nós estamos divididos, quanto mais nós nos dividimos, mais nós ficamos fracos. Isso é em toda a área. Na família, família dividida é uma família fraca. Uma igreja dividida é uma igreja fraca, onde a bênção de Deus não predomina, porque o salmista também escreveu no 133, que é conhecido: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como um óleo precioso sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena bênção e vida. Quem é que não quer bênção e vida para sempre? Então, Paulo também tratou dessa questão da unidade do corpo. A igreja, irmãos, não é uma pessoa individual. A igreja somos nós. Eu, você, de forma individual, nós somos membro do corpo. Mas a igreja é todos os santos, é em todos os lugares e em todas as épocas que são fiéis ao Senhor. Isso sim forma a igreja de Cristo. E Paulo traz também essa abordagem aos irmãos em Éfeso. E ele destaca ainda uma preocupação com essa unidade, falando sobre a paz entre judeus e gregos cristãos, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos. Olha o que ele diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamados incircunciso, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos costumes da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegamos perto. Ao 14, porque ele é a nossa paz, ao qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Porque ele é a nossa paz, o que de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então Paulo também aborda sobre isso, por causa da divergência que havia entre os irmãos. Então que a graça de Deus nos cubra, nós possamos aprender a viver unidos.
estamos vivendo em um momento difícil. E a igreja precisa estar unida em oração. O nosso inimigo comum não é o nosso irmão. O nosso inimigo não é os nossos amigos. Não é a igreja, os membros. Mas o nosso inimigo é o mundo. É Satanás com seus demônios. Por isso que Paulo vai falar no finalzinho do capítulo 6, ele vai falar sobre a batalha espiritual. Glória a Jesus. Revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme e, havendo feito tudo, ficar firme para resistir no dia mau. Então, queridos irmãos, que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. Sobre essa premissa, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja do corpo de Cristo. Então essa carta de Paulo ela trata de vários assuntos. Não é apenas um assunto específico, mas Paulo ele quer mostrar a estrutura do que é a igreja. Glória a Jesus. Então ele quer apresentar a natureza da igreja. Fala sobre Deus. Ele mostra o ponto teológico doutrinário. E ele agora passa a orientar os irmãos a viver isso na prática. Glória a Jesus. Que coisa boa, que coisa abençoada. Então, essa é a mensagem, o segundo subtópico do terceiro ponto. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas importantes. Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, queridos, nós sabemos isso. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Todos nós formamos o corpo. Individualmente nós somos membros, mas todos juntos nós formamos o corpo de Cristo. Tem pessoas que ele não quer estar unido com a igreja. Ele acha que por si só ele tem capacidade de servir a Deus independentemente de igreja, independentemente de pastor. Mas nós sabemos que nós precisamos dessa unidade. É como se uma pessoa fosse realizar um casamento e não querer compromisso com a esposa, dando uma de solteiro. Tem aquelas pessoas que eles são casados, mas eles querem ser solteiros, né? Assim, pessoas que eles se entregam a Cristo por Senhor ou Salvador, mas eles não querem compromisso com a igreja. Eles não querem unidade. Eles não querem viver unidos. Eles não querem aprender a palavra. Eles não querem se confraternizar uns com os outros. A igreja precisa desse momento. Glória a Deus. Que a graça de Deus continue repousando sobre nós. Então, Cristo é o corpo. Melhor, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, Paulo trata desse assunto. Então, ele vai falar aqui no capítulo 1, versículo 22, ele fala sobre isso, que é importante, a gente já leu aqui no início, ele como cabeça da igreja. Ele trata desse assunto também no capítulo de número 4, versículo 12, que ele quer o aperfeiçoamento dos santos para o corpo de Cristo. E ele fala também disso no capítulo de número 5, versículo de número 22, ele diz assim: os deveres domésticos, vós mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, meus queridos, na sequência do capítulo 5, versículo 25, vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não se trata de machismo. Glória a Jesus. Porque assim como a palavra de Deus afirma que a mulher deve ser submissa ao seu esposo, como também a igreja é sujeita a Cristo, mas também a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa assim como o Cristo amou a igreja. Tem mandamento para todo mundo. Irmão? Então, vale a pena deixar aqui a palavra, a mensagem que fica nesse texto. É a questão de Cristo como sendo ele a cabeça. Queridos irmãos, estamos chegando no final dessa lição, é na nossa conclusão. Glória a Jesus. No finalzinho aqui do terceiro ponto da lição, apesar de que a carta de Paulo aos Efésios trata especificamente de Cristo, sendo ele a cabeça e a igreja o corpo, nós não podemos esquecer também do Espírito Santo, do papel do Espírito Santo nessa palavra. Porque
Quem somos nós sem o Espírito Santo? Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não podemos ser igreja e nem podemos ser corpo de Cristo. Então o Espírito Santo ele está presente em todo momento. Glória a Jesus. E Paulo também não deixou de falar sobre isso. É por isso que a carta de Paulo aos Efésios, no título geral, fala que a igreja ela é eleita. Né? Ela é eleita. Ela é redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Então observe o que diz aqui a carta de Paulo aos Efésios, no primeiro capítulo, o versículo de número 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Espírito Santo, glória a Jesus, é a marca de Deus na vida do crente, do salvo, do transformado. Então, ele tem uma ação regeneradora, ainda que seja na vida do pecador. Porque, caso ao contrário, nós não estaríamos aqui, você não estaria aí, você não estava servindo ao Senhor, e você que ainda não serve o Senhor, saiba que o Espírito Santo de Deus ele tem uma ação também na tua vida. Porque a própria palavra deixa claro, ninguém diz que Deus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E quando uma pessoa chama ele de anátema, ele não está sendo influenciado pelo Espírito Santo. Ninguém chama Deus de anátema usado por Deus. Não. Mas quando alguém diz Deus é Senhor, Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus, então isso é uma ação do Espírito Santo na vida do homem. Nos faltaria tempo para falar da pessoa do Espírito Santo. Em uma outra oportunidade, certamente teremos, se assim o Senhor nos der da sua graça, a oportunidade de falar um pouco sobre a ação do Espírito Santo de Deus, o papel do Espírito Santo de Deus. Então, vamos chegando no finalzinho dessa lição. Estamos aqui já na conclusão da lição. Glória a Jesus. Temos aprendido bastante nessa lição de hoje. Vamos agora para a conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e de sua implicação para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imediato que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Sua exortação nos impelem a viver em santificação e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. A batalha contra as forças das trevas. Então nós temos uma batalha grande, como corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça. Nós sabemos que Ele está conosco. O Espírito, Ele revela isso aos nossos corações. Então, queridos irmãos, se a graça de Deus desce sobre a sua vida, se você foi edificado com essa palavra, se você recebeu algo da parte de Deus para a tua vida, se essa palavra te edificou, compartilhe, comente, dê aí o nosso like, o nosso joinha, e com certeza, se você deixar aí o seu comentário, nós estaremos respondendo em nome do Senhor, e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família, e temos aprendido nessa lição tão importante essa palavra, e que o Senhor nos cubra, e o Senhor abençoe o nosso país, o Senhor abençoe a nossa vida, o Senhor abençoe a nossa família, e o Senhor abençoe o nosso ministério. Eu agradeço a tua presença, não deixe de compartilhar e se inscrever aí no nosso canal. Deus abençoe em nome de Jesus.